Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, estamos mais uma vez em Tua presença. Te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos, Pai, por este novo dia de vida e também por estarmos já vivenciando o ano de 2026. Pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos dando o desejo de Te buscarmos cada vez mais e ouvirmos a Tua voz, fazer a Tua vontade em nossa vida. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Necessitamos da Tua graça, do Teu perdão e queremos, Pai, e almejamos estar contigo nos céus muito em breve. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia a cada dia, todos os que compartilham. Abençoa todos os que nos escrevem pedindo orações, Pai. Tu conheces os problemas que cada um tem enfrentado, que não esmoreçam na fé, que perseverem, que busquem a Tua presença e forças em Ti para superar esses momentos difíceis que estão atravessando. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um de nós, que Teu Espírito Santo nos ilumine agora, nos ajude a entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje finalizar o nosso primeiro estudo desta nova série de Filipenses e Colossenses que nós estamos começando a estudar. E aqui nestes dois livros, Paulo apresenta Jesus Cristo, aquele que está unindo o céu e a terra. Jesus, ele veio para pagar o preço do pecado que nos separava do Pai. E Jesus, morrendo na cruz do Calvário, tendo cumprido a missão que ele veio cumprir, nos resgatar do pecado, ele então nos une novamente a Deus, une o céu e a terra, através do sacrifício que ele fez. E todos aqueles que aceitarem a Jesus, que caminharem com ele, com certeza estarão nos céus pela graça de Jesus, mediante a nossa fé. Estudamos aqui essa semana que Paulo, ele foi perseguido depois que aceitou a Jesus, mas ele não abandonou a fé. Paulo, quando escreveu a Timóteo a segunda carta, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, a vinda de Jesus. Vejam, irmãos, Paulo, ele sabia em quem ele tinha crido. Paulo, ele sabia que não tinha sido em vão ele abandonar a sua vida de judaísmo, de farisaísmo e de perseguição a cristãos, para poder agora estar na fileira daqueles que eram perseguidos por ele e também ser perseguido. Paulo sofreu muito. Paulo, ele foi preso várias vezes, foi açoitado várias vezes. Paulo sofreu naufrágio, passou fome, passou frio. Enfim, tudo aquilo que um verdadeiro servo de Deus passa na vida, Paulo também passou. É claro que o nosso sofrimento como cristão não se compara com o do apóstolo Paulo e nem ao sofrimento de Jesus, que foi o maior sofrimento. Paulo vem depois, sofreu um pouco, abaixo de Jesus, mas nós não sofremos nada em relação ao que Paulo sofreu por seu amor a Jesus. Eu perguntei aqui essa semana se alguém tem passado por um momento de sofrimento, de perseguição na família, em casa ou no trabalho, e várias pessoas responderam, comentaram. Pessoas que sofreram mais de 20 anos perseguido e não podia ir à igreja, não podia cultuar, mas através da perseverança, através da fé, venceu e pode agora estar cultuando a Deus. Louvado seja Deus. Também pessoas que sofrem na família porque só uma pessoa é cristã e então sofre todo tipo de perseguição, de calúnia, de zombaria. Irmãos, Jesus, ele deixou tudo lá nos céus para vir aqui neste mundo sofrer por nós. Por que é que nós também não podemos sofrer por amor a ele? Agora, nós não podemos, quando somos zombados, insultados por causa da nossa fé, nós não podemos reagir com raiva, com braveza, xingando ou gritando e querendo fazer com que a pessoa aceite que nós agora somos cristãos, porque o cristão ele precisa seguir o exemplo de Jesus, ser manso, humilde de coração. Se você é agredido por palavras, por alguém que quer ferir os seus sentimentos por ser cristão,
Mantenha-se calado, peça a Deus forças, não responda. Saia de fininho, deixe a pessoa falando sozinho, depois aquele momento vai acalmar e a pessoa volta a te tratar bem novamente, mas no momento daquela ira, daquele ataque, não revide da mesma forma. Mantenha-se calmo, em pensamento. Ore a Deus, peça a Deus para dar vitória naquele problema e que a pessoa entenda que ela também precisa aceitar a Jesus. Paulo, ele esteve preso lá em Filipos, quando expulsou aquele espírito maligno daquela moça que andava atrás de Paulo e Silas. Olha, esses homens pregam a verdade, eles falam de Deus. E isso aí trouxe uma certa impaciência para Paulo, e ele, no terceiro dia, já não aguentando mais, ele repreendeu e expulsou aquele espírito da moça. Ela era usada por homens, pessoas, para ganhar dinheiro com ela. E então, por causa disso, eles foram presos, açoitados e encarcerados, presos em correntes, em cepos de madeira, os pés. E ali eles oravam, cantavam. Eles não ficaram se queixando porque estavam presos por causa do evangelho que eles estavam pregando, mas eles oravam e cantavam. E à meia-noite houve um terremoto. E então as cadeias se soltaram, as portas se abriram e o carcereiro ficou meio maluco e quis tirar a vida porque pensou: agora todos fugiram e eu tenho que dar conta dos presos, e ele ia tirar a vida. E Paulo disse: olha, não faças tal, estamos todos aqui, ninguém fugiu. E aí o carcereiro perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E então Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Paulo aproveitava cada situação, cada momento para testemunhar de Deus. É isso que nós deveremos fazer. Se nós estamos sendo perseguidos, estamos sendo agredidos por palavras por causa da nossa fé, nós temos que usar esses momentos também para testemunhar de Deus, testemunhar da salvação em Jesus. O carcereiro foi salvo pelo testemunho de Paulo e Silas, acorrentados, presos, açoitados, machucados, cantando, louvando, e o carcereiro se rendeu. O carcereiro converteu juntamente com a família. Depois houve aquela conversão de Lídia, ali também em Filipos. Lídia, ela era uma vendedora de púrpura, era uma mulher que tinha certa condição financeira, e ela convidou então para que Paulo e Silas fossem e estivessem na casa dela enquanto estivessem lá em Filipos, e com certeza ela ajudou financeiramente o ministério de Paulo. Paulo era uma pessoa que não dependia da ajuda dos irmãos para manter o seu ministério. Ele trabalhava, ele fazia tendas, e com o dinheiro das tendas que ele vendia, ele se mantinha. Então nós também precisamos fazer algo, trabalhar para ganhar o nosso sustento e não ser pesado aos irmãos, porque a vida não está fácil para ninguém. É claro que a Bíblia diz que o obreiro é justo, é digno do seu trabalho, né? Merece receber o salário por causa da dedicação que ele tem ao ministério, mas nós não devemos ser pesados aos irmãos. Irmãos, a Bíblia ela nos orienta que nós, servos do Senhor Jesus Cristo, precisamos estar a serviço do nosso semelhante. Não importa quem seja, aonde esteja, o que faz, mas nós precisamos estar a serviço da salvação de almas. E Paulo, então, ele escreveu essas duas cartas de Filipenses e Colossenses, além de mais umas outras 3 cartas, escreveu da prisão. Paulo estava preso em Roma e ele então não podia ir visitar as igrejas, as quais ele fundou. Colossos ele não fundou, foi Epáfras, mas Epáfras se converteu através de Paulo. Paulo instruiu Epáfras para que pudesse tomar conta da igreja lá em Colossos, e Epáfras então ele fundou uma igreja lá, e Paulo escrevia cartas para manter a fé dos irmãos. Vejam, irmãos, sofrer por amor a Cristo, estar preso e ainda assim animando os outros a permanecerem na fé. Então, muitas das vezes nós estamos passando por um problema em nossa vida, quem sabe problemas de saúde, né? Estamos enfermos e
Nós deveríamos usar este momento para testemunhar quando alguém vem nos visitar, quando alguém vem falar conosco, falar do amor de Deus e não nos queixar, porque estou sentindo isso, estou passando por aquilo e porque isso está acontecendo comigo. Não, vamos louvar a Deus. Paulo disse aqui, olha, alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Filipenses 4, verso 4. Não é que nós vamos estar alegres porque estamos doentes, não. Eu estou alegre, eu estou doente, não. Ter a alegria no Senhor, mesmo sofrendo, mesmo passando por dificuldades, por problemas financeiros, colocar nas mãos de Deus e ser alegres, transmitir alegria às pessoas que vêm até nós e não queixar, reclamar, porque se nós nos queixamos, Deus, Ele vai deixar de nos abençoar. Mas se nós estamos sofrendo e estamos sendo gratos a Deus, estamos alegres no Senhor, Deus, Ele abre as mãos e abençoa a pessoa. E nós, então, tivemos aqui essa semana a oportunidade de aprender que cada pessoa que está crescendo na sua vida espiritual, haverá momentos de luta intensa, de luta prolongada, cada pessoa. Por quê? Porque os poderes das trevas estão determinados a impedir que a pessoa cresça espiritualmente. É por isso que nós sofremos. São os poderes das trevas. É o que Paulo disse também, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra a pessoa. A nossa luta é contra as potestades das trevas espirituais da maldade nas esferas celestiais. Então, cada pessoa que está procurando crescer em Cristo, ela vai sofrer de uma maneira ou de outra, porque Satanás, ele traz o problema, o sofrimento. Agora, enquanto nós mantivermos os nossos olhos fixos em Jesus, no sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário, enquanto nós estivermos buscando graça, nós jamais iremos desistir da nossa caminhada espiritual, jamais iremos cair. Mas para isso nós precisamos estar buscando, olhando para a cruz, não olhando para nós, olhando para Jesus. Jesus, Ele nos promete em Hebreus capítulo 13, verso 5, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Creia nessa promessa. De maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Está sofrendo? Está difícil a sua caminhada? Continue buscando a presença de Jesus, continue olhando para a cruz, continue buscando graça, forças. E Jesus, ele disse em Mateus 28, 20, que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creiamos nessas promessas, irmãos. Todos nós, não importa quem seja, se é pastor, se é obreiro, se é membro leigo, não importa, todos nós sofremos de alguma forma por nós vivermos o cristianismo. E ainda virão dias mais difíceis que estão diante de nós. E se nós não buscarmos agora, enquanto nós temos tempo, nos fortalecer e conhecer o amor de Deus por nós através da sua palavra, como nós estamos fazendo todos os dias, se nós não buscarmos agora, consagrarmos nossa vida agora, quando vierem as provas maiores, nós poderemos não suportar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos dê um bom dia, um feliz dia da preparação, que hoje é sexta-feira, um feliz sábado amanhã. No domingo nós retornaremos para o nosso segundo estudo desta série de Filipenses e Colossenses. E lembramos que amanhã nós vamos ter o nosso quadro Hora Tranquila Responde. Agradecemos a vocês que têm participado, enviado perguntas. Sábado passado não tivemos porque nós estávamos bem, mas graças a Deus melhoramos, estamos quase bons e teremos então amanhã o nosso quadro Hora Tranquila Responde. Que Deus abençoe a todos.